Olá, queridos, tudo bom? Estamos aqui mais um dia para transmissão de uma mensagem através do nosso canal no YouTube. Somos a Igreja Batista da Paz e temos a missão da parte de Deus de levar a palavra do Senhor ao teu coração. Se inscreva no canal, se as mensagens têm abençoado a sua vida, se essa mensagem falar ao seu coração, não deixe de se inscrever, aperta lá o sininho para você ser notificado. E também convide pessoas a participar, convide pessoas a se inscreverem, convide pessoas para que elas sejam tão abençoadas quanto você está sendo ao receber esta mensagem. Eu tenho uma mensagem para compartilhar contigo hoje, a mensagem que se encontra no livro de Juízes. Eu quero ler em Juízes capítulo 6, os versículos de 11 a 16. Então nós estaremos hoje, a partir desse texto, trazendo um recado de Deus ao teu coração, tá? Diz o texto sagrado, Juízes capítulo 6, versículos de 11 a 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biasrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Por que não consigo avançar? Porque às vezes parece que minha vida está completamente estagnada. Eu não consigo crescer em tais e tais áreas, minha vida tem sido um fracasso aqui e ali. Por que eu vejo outras pessoas se dando bem na vida, bons casamentos, bons empregos, morando bem, pessoas cursando aí nas universidades, matérias que são importantes, formações que eles adquirem importante, e a minha vida parece que não avança. Você sabe que esse é o questionamento de muitas pessoas? A gente tem conhecido muitas pessoas assim, que se veem dessa forma, alguém que não consegue ir adiante, alguém que não consegue avançar, pessoas que pensando assim se tornam infelizes, se tornam pessoas desacreditadas da vida e desacreditadas de si mesmo. Este era o caso de Gideão. Gideão estava assim, Gideão estava desacreditado da vida. Gideão não achava ser possível mais ver os tempos gloriosos do passado, onde Deus havia atuado, havia promovido no meio do seu povo grandes livramentos, manifestações poderosas de milagre, do poder de Deus. Mas Gideão ele já não tinha mais essa fé, essa credulidade de que Deus, com a sua intervenção, ia modificar aquela realidade adversa, porque nesse tempo havia uma grande perseguição, uma grande opressão imposta pelos midianitas. O povo estava sendo ali humilhado, saqueado por estes povos do Oriente. Todas as vezes que eles lançavam a semente e que o fruto vingava, estes povos vinham com seus animais e roubavam, saqueavam, predavam tudo que existia ali, e o povo de Israel se enfraqueceu, o povo de Israel se debilitou. Então Gideão era mais um no meio dessa multidão desacreditado, uma pessoa que a gente encontra aí nesse estado, né? A gente pode até, é fácil a gente pensar o que estava na mente de Gideão, né?
Por que eu tenho que malhar o meu trigo? Por que eu estou malhando o meu trigo dentro deste tanque? Olha, o trigo era malhado num terreno amplo, aberto, num terreiro, não é? Mas ele tinha que se esconder, se ocultar dentro de um pequeno tanque, para que não fosse surpreendido por alguma guarnição, por algum grupo daqueles midianitas, e fosse saqueado aquilo que era o alimento para a sua família. Por que eu faço parte, sou membro da menor tribo de Israel? Ele diz isso, né? E a minha família é a menor nessa tribo. Olha só qual era o raciocínio deste homem, não era tanto assim não. Você vai ver lá à frente, se não me engano, no versículo de número 27, ele juntar 10 moços que trabalhavam com ele, 10 funcionários que ele tinha, para fazer algo que o Senhor havia mandado ele fazer, que era derrubar o poste ídolo de Baal que estava na casa de seu pai. Olha aí, mas ele então tinha essa visão, ele se estigmatizou como alguém pequeno, como alguém que nada tinha e que não conseguia avançar. Ele se via assim, e havia aí um traço muito forte dessa inferiorização, esse complexo de inferioridade que estava na vida de Gideão. Mas veja bem, esse estigma que Gideão trouxe para si é muito comum a gente encontrar na vida das pessoas hoje. É muito comum a gente ver pessoas assim, pessoas que se acham o resto do resto, que se veem como alguém nulo na vida, como alguém que não tem forças para avançar, não tem recursos para avançar, e não são só recursos financeiros, são recursos culturais, são recursos na área da saúde, às vezes se vê debilitado, ou física, ou mentalmente, e não conseguem desenvolver as suas vidas, quer seja no âmbito profissional, familiar, ou enfim, espiritual, ministerial, enfim, qualquer âmbito de suas vidas, e aí fica trazendo sobre si esse estigma, essa comiseração, essa autocomiseração constante. E isso é tão ruim, ver pessoas as quais Deus assim derramou sobre eles vida, compartilhou dos seus atributos, deu talentos, deu dons, e essas pessoas se veem de uma forma tão apequenada, de uma forma tão rasteira. É triste a gente às vezes conversar ou aconselhar pessoas que se veem desta forma, que se enxergam dessa forma. Agora, apesar de tudo isso, Gideão obviamente não estava satisfeito com essa condição. Ele demonstra isso. Ele estava adaptado a isso, mas não satisfeito, porque quando ele fala com o anjo do Senhor, a gente entende que ele fala se lamentando por sua condição. Se ele estivesse satisfeito, ele falaria de outra forma: olha, eu estou vivendo assim porque essa é a condição atual, estou aprendendo a viver o novo momento, e o novo momento requer isso, sabe, o conformismo com aquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida. Mas não é isso que a gente vê aqui no texto. A gente vê aqui no texto um Gideão se lamentando por estar assim. Isso implica em dizer que ele não estava satisfeito com o que estava vivendo, ele não estava adaptado, mas lá no seu coração ele não estava conformado com isso. E aí Deus procura ele. O anjo do Senhor vai ao encontro dele para despertar este homem, porque este era um homem valoroso. O próprio Senhor diz a ele que ele era um homem valoroso, e às vezes os valores que existem na vida dessas pessoas estão ocultos debaixo de camadas, de sentimentos ruins, de sentimentos depreciativos, de sentimentos que contaminam a sua alma e que impedem muitas vezes de manifestar aquilo que é bom, aquilo que Deus tem colocado, compartilhado no seu coração, na sua vida. Ou talvez você esteja se identificando com aquilo que nós estamos trazendo nesse dia. Este recado de Deus está falando no seu coração, e a minha expectativa é que fale mesmo, e que possa a luz divina brilhar aí dentro, brilhar na sua alma. A intenção é que essa mensagem leve luz ao seu coração, O quanto nós identificamos, isso é uma realidade, da vida destes personagens bíblicos nas nossas vidas.
O quanto você identifica da condição de Gideão neste momento da sua vida com a tua própria vida. Talvez você esteja assim, não literalmente, mas você se veja também limitado, você se veja também acuado, você se veja também estagnado, sem conseguir crescer. Você se perceba dentro de um espaço apertado, sem conseguir fluir, tendo que malhar teu trigo de uma forma oculta, de uma forma escondida. E assim as pessoas às vezes vivem anos de sua vida nessa condição, e é preciso que Deus intervenha para te libertar disso, para trazer uma nova realidade de vida a você. Então, às vezes, os seus problemas parecem ser tão similares, não é, aos problemas desses personagens, quando nós lemos alguns salmos e encontramos ali orações profundas, o derramar da alma daqueles salmistas, em momentos adversos, em momentos difíceis, eles produzem um lamento por aquelas circunstâncias, mas quando a gente vai observar tanto os motivos como as consequências, a gente identifica tanto disso nas nossas vidas, porque são humanos tanto quanto nós, mesmo pessoas crentes no Deus vivo, como o caso do salmista Davi e de tantos outros ali, Asaf, né, a gente vê lá no Salmo 73, né, ele falando sobre aquele conflito que ele teve em observar a prosperidade do ímpio, e ele diz ali na sua fala que os seus pés quase desviaram do caminho. Olha como isso é terrível, não é? E como facilmente nós somos pegos em armadilhas espirituais, mas também emocionais, e a gente começa a achar que a nossa vida não tem valor, que a nossa vida é uma vida rasteira, pequena, e não é nada disso. Não é nada disso que Deus pensa acerca de você, nem tem para você, mas são sentimentos. O diabo é especialista nisso, em tentar nos enganar, em tentar nos iludir com a velha mentira, que Deus não está se importando muito com a gente, não é? E que nós estamos aí. Então, as lutas dessas pessoas, os temores, as frustrações, e até mesmo os seus questionamentos são tão presentes em nossas vidas, muito mais do que pensamos, irmãos. Lemos histórias como essas, e às vezes a gente quer ver isso de cima para baixo, em uma posição como que se nós fôssemos super crentes, não é verdade? Não estou dizendo que a sua condição seja igual à condição de Gideão, eu estou dizendo que às vezes, em momentos de nossas vidas, em certas áreas e em certas situações, nós temos assim, muitas similaridades com estes sentimentos depreciativos, esses sentimentos rasteiros, e é por isso que o Espírito Santo fala conosco através de mensagens como essa, para mudar o status de nossas vidas e também para nos fazer ver que esse não é o projeto de Deus para nós, não é o plano de Deus para nós, e não é Deus que nos leva a essa condição, né? Nós vamos ver isso mais para frente um pouco. E mesmo provindo de causas diferentes, esses sentimentos e suas consequências são muito comuns em nossas vidas. Mas o que levou então? O que levou este homem a esta condição de impossibilidade de crescimento? Aos olhos dele, era impossível a expansão. Ele se via cercado por esse domínio opressor, né, muito mais potente do que a força que Israel tinha. Ainda mais ele, que se via como o menor dos menores, a menor tribo, a família mais pobre, mais desprovida, e ali era a condição que ele se via, era a realidade que estava na sua mente acerca de si mesmo. Olha que coisa triste, hein? Mas sim, há alguns fatores aqui que são extremamente relevantes, que nós vamos compartilhar com você agora, porque a verdade aqui é que a vida dele estava estagnada realmente, né? E ele sabia que ele não tinha forças para fazer nada que pudesse mudar essa realidade. Isso é uma verdade que nós não podemos negar. Ele estava ali, ele estava limitado, porque, como eu disse, o valor não se manifesta debaixo de camadas de sentimentos
ou de entendimento acerca das situações que são completamente desconectos daquilo que é a revelação da palavra de Deus acerca de nós. Não há força que se manifeste quando nós nos achamos fracos, quando nós determinamos essa condição de fraqueza para a nossa vida. Não há fé que se manifeste quando a nossa visão é uma visão incrédula, é basicamente incrédula. Não há como a fé se manifestar quando você coloca ela debaixo da camada da incredulidade. É preciso remover a incredulidade, é preciso remover sentimentos ruins como estes, ou entendimentos que são errôneos da perspectiva, a partir da perspectiva bíblica, para que então estes valores que Deus tem colocado na tua vida, e você não é coisa pequena, se você crê em Deus, se você tem andado nos caminhos do Senhor, eu quero dizer isso para você, com toda a convicção no meu coração, você não é coisa pequena, você faz parte da família de Deus, você é povo do Senhor, mas talvez o inimigo esteja trazendo essa mentira ao seu coração. Eu vejo alguns fatores revelados aqui no texto, e eu vou compartilhar alguns deles com vocês. Presta atenção. Sabe qual é um fator que eu vejo aqui que levou Gideão para esta condição em que ele se vê tão pequeno e não consegue reagir diante da adversidade? Olha só, uma falsa percepção de que Deus estava distante dele. Nos versículos 12 e 13, nós temos ali a saudação que o anjo do Senhor traz a ele, né? O anjo do Senhor vem a ele, e ele estava ali malhando trigo. Então diz no verso 12, que o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha que saudação forte, não é? Isso era o que Deus via na vida dele, mas o que ele diz? Qual era a percepção que ele tinha? Ai, Senhor meu, então respondeu Gideão, né? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou, ou nos deu, nas mãos dos midianitas. Isso é uma falsa percepção de que Deus estava distante dele, distante do povo. Deus não estava. Muitas vezes somos enganados pela falsa percepção de que Deus está distante de nós. Isso nos decepciona. Por quê? Porque a nossa expectativa, a partir do momento que cremos na palavra de Deus, que cremos na revelação bíblica, a nossa expectativa é de que Deus seja por nós. E quando a gente começa a ter uma falsa percepção, entramos na mentira, na armadilha, que é a mentira de Satanás, que está dizendo: Deus não se importa com você, Deus não está ao seu lado, Deus não está interessado no teu crescimento, Deus não está interessado que você esteja evoluindo, que você esteja crescendo, que você esteja se desenvolvendo. Então Deus te entregou nas mãos dos teus inimigos. É isso que ele pensava neste momento acerca de Deus. Então essa é uma falsa percepção. O anjo do Senhor estava dizendo: Deus é contigo, Deus não se esqueceu de você, Deus está ao seu lado e nunca deixou de estar ao lado do seu povo. O grande problema é que o povo às vezes decide se afastar de Deus, ou então prefere acreditar no sofisma de Satanás, na mentira de Satanás, que traz assim, sabe, de uma forma bem subliminar, não é? Aos nossos corações o entendimento de que Deus não está se importando com as nossas causas, com as nossas aflições. Não dê crédito à mentira de Satanás, creia na palavra, porque a palavra constantemente está nos dizendo que Deus nos ama. Deus revela o seu amor constantemente, Deus demonstra o seu afeto por nós, Ele cuida de nós, Ele nos ampara, Ele nos guia, Ele está ao nosso lado, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Todas estas coisas demonstram o quanto Deus, Ele quer estar ao teu lado, o quanto Ele te ama. Agora, se não é o pecado que está fazendo separação entre você e Deus, então não há motivos
para que você descreia de que Ele está ao seu lado. Não dê ouvidos à voz do diabo, às mentiras do diabo. Uma outra coisa aqui é a falsa percepção de quem somos em Deus e de quem somos para Deus. Às vezes nós não entendemos a revelação da palavra de Deus acerca disso. Em textos como a fala de Paulo, que diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele escrevendo à igreja dos Filipenses, ele diz isso. Ele diz que ele pode estar em abundância, mas ele pode passar por aflições, ele pode todas as coisas naquele que ele fortalece. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele sabe quem ele é em Deus, para passar pela fartura ou passar por momentos de escassez, de lutas. Que isso não muda a realidade de quem ele é em Deus e de quem ele é aos olhos de Deus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Outra fala do apóstolo à igreja em Roma. Perceba, queridos, que Deus deixa na sua Bíblia, na sua palavra, esse registro. Então nós estamos assim abatidos por uma baixa autoestima, e nós vemos isso na vida de Gideão, estamos vendo isso na vida de inúmeras pessoas, que muitas vezes, tendo abraçado a fé, se tornando filhos e família de Deus, não estão compreendendo a revelação bíblica para suas vidas, e tantas outras pessoas que estão aí fora, vivendo assim oprimidas por esta baixa autoestima, essa falta de confiança em si mesmo, essa falsa percepção da vida, a falsa percepção de que Deus os abandonou ao acaso, se é que Deus existe. Não é assim que dizem? Mas essa não é a realidade. Deus nos ama e Deus quer se revelar a nós. Gideão se sentia o menor dos menores, ele se adapta à situação. Eu falei isso anteriormente. Ele não está conformado com aquilo, mas se adaptou. Quantas vezes nós temos assim cometido o erro de nos adaptar a situações que não são a vontade de Deus para a nossa vida? O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha aí, não vos conformeis com este mundo. Queridos, isso é uma mensagem forte. Primeiro, porque nós não podemos tomar a forma do mundo. Estar de conformidade é também tomar a forma do mundo, mas também porque nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo aí, e com o que acontece de adversidade em relação às nossas próprias vidas. Não queremos ver o que está acontecendo aí perdurar, porque vidas estão sendo escravizadas por Satanás. Mas também não podemos nos conformar com uma realidade que não seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos colocar isso no nosso coração, porque a única forma de nós termos assim o ímpeto de nos levantar contra estas situações, e temos armas espirituais para lutar contra tudo isso. Uma outra característica, ou melhor, um outro fator, foi o medo. O medo estava no coração de Gideão. No capítulo 6, versículo de número 2, diz que eles, sendo oprimidos pelos midianitas, fizeram cavernas e se ocultaram ali, nos montes, nas montanhas, e se ocultaram ali. Eles não queriam partir para o confronto, porque estavam amedrontados, estavam intimidados. E também quando lemos lá no início, né, a situação de Gideão, dentro daquele tanque malhando o seu trigo, ele estava fazendo isso por medo, porque se não fosse por medo, aquele era o local mais inapropriado para ele malhar o trigo. Ele estaria do lado de fora, mas ele estava intimidado com o poder dos seus adversários. Olha só, se isso muitas vezes não é o que acontece na sua vida, ou na vida de pessoas que estão próximas de você, e você vê isso com tanta tristeza, né? Ele se via impotente, intimidado, né? Essa opressão é uma estratégia do diabo, estratégia de Satanás, é te colocar em lugares apertados. Ele quer levar você para lugares estreitos,
E como é que ele faz isso? Ele intimida você, ele usa adversários, ele usa uma mensagem muito poderosa. Qual é a mensagem? Os teus inimigos, aqueles que estão lá fora, são maiores do que aquele que está ao teu lado, aquele que peleja ao teu lado. É uma inversão da palavra de Deus, mas é intimidador, porque os teus inimigos muitas vezes são visíveis, se dão no âmbito visível. É claro que Satanás está por detrás de tudo isso, mas ele usa estes elementos. Ele usou um povo para oprimir Israel e oprimir vidas como a de Gideão. E Gideão conseguia ver os seus inimigos e conseguia ver a adversidade diante dos seus olhos, mas ele não conseguia enxergar a Deus, ele não conseguia ver a Deus, e isso trouxe essa falsa percepção, e agora ele está neste medo, que o subjugou, porque ele não conseguia compreender que Deus não abandonou o seu povo, Deus estava ao lado do seu povo, apesar de todas as atitudes erradas do povo. E aqui agora eu falo sobre isso. Um outro fator são as más escolhas. As más escolhas nos levam a essa condição de estagnação em nossas vidas. É por isso que muitas vezes a gente prega tanto sobre questões como se aconselhe antes de decidir, e não decida nada que não esteja à luz da palavra de Deus, que não tenha uma orientação na palavra do Senhor para a sua vida. É claro que às vezes a palavra de Deus não entra nas minúcias. Deus não diz qual é o emprego certo para você, Deus não diz qual é a profissão que você deve abraçar, não se trata disso, mas Deus te dá diretrizes para você discernir o que é melhor para você, e em cima dessas diretrizes você pode escolher, e se te falta compreensão, você pode se aconselhar, porque na multidão de conselhos há sabedoria, mas às vezes as pessoas se inculcam em tomar decisões erradas, e aqui houve uma escolha de todos eles. No versículo 25 do capítulo 6 de Juízes está escrito: e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Ou seja, olha a decisão de sua família, de sua casa. O seu pai fez um altar ao deus cananeu, Baal. Eles foram influenciados por essa cultura dos cananeus, essa cultura religiosa terrível, esse paganismo abominável. Aquele povo foi um povo abominável aos olhos do Senhor, por isso que o Senhor disse que aquele povo precisava ser destruído, e de fato aquele povo foi destruído na história, e não foi destruído só pelos israelitas, não, remanescentes dele foram destruídos pelos romanos depois, os filisteus foram destruídos pelos romanos. Por quê? Porque era um povo terrível. Se você conhece um pouco da história deste povo, você vai ver o quanto eles se afastaram de Deus, se tornaram pessoas malignas. Existem alguns indícios muito claros, além da história, na própria palavra de Deus. Lembra do episódio lá de Ló, em Sodoma? O que eles intentavam fazer com aqueles anjos ali? Sodomizá-los. Olha que sentimento, que pensamento. Eles pensavam ser homens, é claro, mas era o intuito do coração deles. Eram pessoas perversas, que sacrificavam seus próprios filhos a Moloque. Então eles influenciavam o povo de Israel, e o povo se contaminou com a idolatria, e a idolatria trouxe este mal. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é você se afastar de Deus, se afastar dos caminhos do Senhor, porque você se expõe ao diabo, você se expõe a um mundo cruel. Deus é a tua força e a tua proteção, Ele é a muralha em volta de você. Mas quando nos afastamos do Senhor, então esta é uma escolha que nos leva para baixo, sempre, sempre. Você lembra da história do profeta Jonas? Jonas escolheu se afastar do propósito de Deus para a sua vida, e se você lê a história deste homem, você vai ver que é muito significativa. Há uma alegoria ali muito forte, né? A gente pode fazer uma aplicação em nossas vidas, porque o crente que se afasta de Deus, ele desce ao porto de Jope, depois ele desce para o navio, depois ele desce para o porão do navio, e daí ele é lançado no mar, engolido por aquele grande peixe,
e desce lá às profundidades do mar. Então veja bem, irmãos, isso implica dizer que quando nós nos afastamos do propósito de Deus, do querer de Deus, a gente só desce. E um último fator que eu vou falar antes de trazer para você aqui, algo muito especial da parte de Deus, é sobre a incredulidade. A incredulidade tomou conta do seu coração. Ele não conseguia crer na mensagem que o Senhor passava a ele ali. Então, o que é que ele diz aqui? Ah, Senhor meu, né? Se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram. Então, ele estava incrédulo quanto à manifestação de Deus, as intenções de Deus, o desejo de Deus de libertar o seu povo. Olha aí, quando nós estamos incrédulos, nós somos então vítimas da nossa incredulidade. Por quê? Porque a fé nos leva a transcender barreiras, e assim nós alcançamos lugares espaçosos, e assim nós alcançamos a ampliação dos nossos limites. Mas a incredulidade é exatamente ao contrário, ela nos confina, nos mantendo assim incapazes de ver o agir de Deus em nossas vidas, e sem fé é impossível agradar a Deus. Gideão estava sem fé, estava incrédulo, né? Ele havia sistematizado a sua alma em relação a estas coisas, né? Em oposição a tudo aquilo que Deus havia revelado na sua palavra. Deus tinha dito: eu serei com vocês, se houver arrependimento no coração de vocês, se vocês me buscarem, eu me revelarei, eu me manifestarei a vocês. Mas eles tomaram uma decisão de se afastar de Deus, e a incredulidade tomou conta do coração deles, e todos esses sentimentos, e essa situação foi então o resultado, né, de todo esse afastamento, esses sentimentos que estavam no coração dele, essa dificuldade em crer, essa dificuldade em ver uma solução, essa baixa estima que estava na vida dele, tudo isso consequência de decisões erradas, de uma forma de agir errada. Mas veja bem, em oposição a tudo isso, de uma certa forma, Gideão, no seu coração, queria ampliar os seus limites. Esse é o teu desejo. Você pode estar aí dizendo que você é um nada, mas esse não é o desejo do teu coração. Você quer mudar a realidade de sua vida, o estado de sua vida. Então Deus, nessa manhã, está falando com você, primeiro te mostrando talvez o porquê, ou os porquês de você estar se encontrando nessa situação, os porquês de você estar vivendo dessa forma. Mas agora o Senhor quer trazer luz, e por isso o exemplo de Gideão é importante para nós, porque assim, através da vida dele, nós podemos nos enxergar vencendo como ele venceu, suplantando como ele suplantou, transcendendo como ele transcendeu, com a ajuda de Deus, com a ação de Deus na sua vida. Então a pergunta agora é: como mudar essa realidade? Rapidamente nós vamos falar para encerrar. 3 coisas eu quero passar para você. A primeira delas, reconhecendo a presença de Deus em nossas vidas, mesmo quando os dias são desfavoráveis. Versículo 12: o Senhor é contigo, homem valoroso. Reconheça que Deus está na sua vida. Ah, mas eu não consigo sentir a presença de Deus. É porque você está fechado num ambiente de incredulidade. A incredulidade promove a cegueira espiritual, promove o confinamento de suas percepções espirituais também. É tempo de você começar a crer na palavra, porque se você conhece a palavra, se você conhece textos que te remetem a confiar plenamente, não só na presença, mas no agir de Deus na sua vida, não tem por que você estar incrédulo quanto à presença de Deus ao teu lado. Se você pecou, se você caiu, e o que você está vivendo hoje é resultado disso, confesse o teu pecado. A palavra do Senhor lá em 1 de João, capítulo de número 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. O Senhor quer perdoar você, quer restaurar a sua posição. Mas se o teu caso não é pecado, se o teu caso é um engodo de Satanás na tua vida, rejeita essa mentira hoje. Declara que Deus está ao teu lado, o Senhor é contigo. O Senhor, como diz o salmista,
é minha sombra à minha direita. Olha que coisa maravilhosa no Salmo de número 127, não é? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar os meus pés. Ele é quem me guarda, não dorme, não toscaneja, mas me guarda, é a minha sombra à minha direita. Olha que coisa extraordinária, irmão. A percepção deste homem de Deus, desse servo de Deus, da presença de Deus na sua vida. Davi no Salmo de número 23, porque tu és comigo, tudo ele podia por causa da presença de Deus. Jesus disse: eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Por que você está dando ouvido ao diabo? Ouça a voz do Senhor, é o segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção. Ouça o que Deus fala. Deus está trazendo diretrizes a você, através de mensagens como essa que você ouve hoje, para mudar a realidade de sua vida. Dê ouvidos ao que Deus diz, para de desprezar a voz de Deus. Por isso você continua confinado, por isso você continua apequenado, porque você não dá ouvidos àquele que pode mudar a realidade, aquele que pode te levar a lugares altos, aquele que deseja o melhor para você, e fica aí dando ouvidos às mentiras de Satanás, ou dando ouvidos às mentiras de homens que não conhecem a Deus, que falam mal ao teu respeito, que te diminuem, que te desprezam. Mas Deus te valoriza, porque Deus te ama, Ele te fez, você é uma obra de arte do Senhor e Ele te ama. Em terceiro lugar, aproveite as oportunidades que Deus te concede. Deus te dá a oportunidade de fazer algo novo, sempre. Deus é Deus de oportunidade, não foi diferente com Gideão. No versículo 14 ele diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? O que é que Deus está falando a este homem? Eu estou te confiando algo grande nas mãos, eu estou te dando uma nova oportunidade de ser alguém. Talvez o projeto do passado, talvez um dia no coração de Gideão pensou ser alguém que influenciasse positivamente a sua família, a sua tribo, o seu povo, a sua sociedade. Então talvez ele pensou isso no seu coração. Haviam valores ali, e o Senhor diz: você é um homem valoroso. Não especificou, quais eram esses valores que o Senhor via nele, mas com certeza haviam valores, porque Deus compartilha nas nossas vidas, atributos seus. Ele nos dá dons e talentos. Agora o Senhor estava dando uma nova oportunidade. O Senhor te desafia hoje a você se levantar para uma nova oportunidade, para um novo momento na sua vida, para novas posições que te projete, que te leve a lugares espaçosos. Rompe esses limites apertados, e cresça, e se desenvolva, e seja alguém que realmente expresse a graça e o poder de Deus investido na sua vida. Você foi chamado por Deus, Deus te ama. O que está faltando para você? Que essa palavra traga uma motivação especial ao teu coração. O desejo do meu coração, o anseio da minha alma, é te ver vencer, é te ver prosperar, é te ver crescer, e eu sei que o Senhor está ao teu lado, e se Deus é contigo, você pode. Guarda essa palavra no teu coração, e que o Senhor te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus.